Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Você pode sentar, por gentileza. Quem está feliz? Amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas 1, 5. A maior esperança que nós temos é esse louvor que nós cantamos. A volta do nosso Senhor Jesus, amém? E Ele está voltando, igreja. Jesus está voltando. Está voltando. Eu fiz um seminário de escatologia na igreja, falando sobre o fim dos tempos, faz uns 3 anos talvez, 2, 3 anos. E essa semana eu conversava com a minha esposa, que eu quero fazer novamente na igreja. Só que tanta coisa mudou em 3 anos, que nos últimos 3 anos, a confirmação das profecias bíblicas, nesses 3 anos, desde a pandemia para cá, aconteceu tanta coisa que tem sinalizado a volta do Senhor Jesus, que sem dúvida nenhuma tudo está muito acelerado, a qualquer momento Ele vem. A NASA todos os dias descobre alguma coisa. Descobriram uma mancha no Sol, do tamanho 3, 4 vezes o tamanho da Terra. Hoje a NASA emitiu mais um documento que estão preocupados com a rotação do planeta de Marte, que ele acelerou e eles não sabem por que isso está acontecendo. Eu sei. Tudo está sendo preparado para a volta do nosso Senhor Jesus, amém? Haverá sinais nos céus, é lua azul, lua de sangue, é o sol sendo coberto, enfim, tudo, os terremotos. Agora também, os mesmos estudiosos que disseram há 5, 6 anos atrás, até 10 anos, que o sul do Brasil seria uma rota de furacões. Nós já estamos vendo algumas coisas. Os mesmos cientistas que estão dizendo que nós no sul também vamos ter terremotos em breve. Os mesmos estão, não estou te falando para te assustar, estou te falando que isso tudo é para se cumprir as escrituras. E aí Ele vem buscar sua noiva, amém? Tem gente que não gosta de ouvir isso, fica até preocupado, mas eu nem casei ainda. Até parece que casar é melhor que morar com ele, meu irmão. Casar é bom demais, mas no que se trata em estar com o Senhor a eternidade, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter nada disso, nada disso. Lá vai ser só alegria na presença do Senhor. Então prepara o teu coração, fica atento. A Bíblia diz que Ele não vai voltar avisando, não. Ele vai vir como um raio, como um relâmpago no céu, que vai brilhar de uma extremidade à outra, e num piscar de olhos, aqueles que estão com o Senhor estarão com Ele nas nuvens. E eu creio que eu vou te encontrar lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler até o verso 25. Por favor, deixe aberta a sua Bíblia. Existiu no tempo de Herodes, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão, o sacerdote, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, versículo 7, eles não tinham o que, igreja? Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas,
A tua oração foi ouvida. Igreja remanescentes, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e você colocará o nome nele de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois, versículo 15, será grande diante do Senhor. Ele não vai beber vinho, não vai beber cerveja, conhaque, cachaça, bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para convencer os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho, minha mulher é avançada em idade. Então respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Deus me trouxe hoje aqui para te trazer essas boas novas em nome de Jesus. E agora tu vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, a sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Amém, igreja? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra ministre sobre o coração de todos aqueles que creem, Senhor. A palavra de Deus, ela é poder. Para quem crê, poder. Para quem não crê, é loucura. Mas nós fomos salvos pela loucura da pregação. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Nós entregamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Zacarias é um sacerdote que foi escolhido por Deus para o trabalho no templo, trabalho na igreja. E qual era o trabalho, pastor? Era recolher as cinzas do altar, era colocar lenha para que o fogo não apagasse. Nós falamos outro dia sobre isso aqui. Ele era responsável em não deixar as lamparinas apagarem no candelabro, porque se apagasse, era como se a glória de Deus apagasse, o Espírito de Deus apagasse. Então tudo isso era responsabilidade de um sacerdote. Mas o sacerdote também tinha uma responsabilidade muito grande, que era de quê? De orar ao Senhor. No incenso, o incensário que acendia-se na época, hoje não se acende mais incenso. Naquele tempo eles acendiam incenso, e como eles oravam, o incenso subia às narinas de Deus. Apocalipse diz que o incenso não é mais aquele incenso que chega diante de Deus. O incenso é a oração dos santos. Então quando eu e você oramos, não precisa mais acender foguinho e fumacinha dentro de casa. Isso o esoterismo usa. Nós não usamos isso. Nós não acendemos incenso. Com todo respeito a quem faz isso, nós não fazemos. Por quê, pastor? Porque a minha prosperidade não vem de um palito. A minha riqueza, a minha paz e harmonia e cheirinho bom dentro de casa não vem disso. Ela vem através da minha oração, que Deus diz que é um incenso. O único incenso que Deus se agrada de sentir o cheiro é a oração daqueles que são crentes no Senhor Jesus. E essa era a responsabilidade desse homem. Agora é interessante porque haviam muitos sacerdotes. E em meio a tantos sacerdotes, Lucas faz questão de ressaltar a história de o Zacarias. E no meio de 8 bilhões de habitantes na terra, essa noite, Deus decidiu estender o dedo para alguém que está aqui. Já tem gente crendo, eu estou profetizando. Deus te encontrou hoje aqui para mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Agora, mais interessante ainda, que o versículo 5 diz que eles eram fiéis.
eles eram leais, eles cumpriram todo o mandamento de Deus. Não eram alguns mandamentos, todos os mandamentos. Nós lemos no texto, no versículo 5. O texto, Lucas faz questão de destacar que Zacarias e a sua esposa Isabel, eles eram pessoas íntegras, que viviam a palavra de Deus. Agora, mesmo sendo íntegros, eles estão passando por dificuldades. Mesmo sendo fiéis, eles estão passando por dificuldades. Qual é a dificuldade? Isabel é estéril. E eles tentaram a vida toda ter bebê e não conseguiram, ao ponto de ficarem idosos, velhos na idade. O próprio Zacarias diz isso no texto. E eu já falei algo aqui, e eu sempre vou reforçar essa informação, porque não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho, esse evangelho barato que as pessoas pintam, que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade, mesmo sendo fiel, mesmo sendo leal, mesmo cumprindo os mandamentos da palavra de Deus, isso não vai de forma nenhuma te isentar das adversidades, das lutas, dos momentos de aflição. O próprio Cristo nos diz em João 16:33, neste mundo vocês vão ter só vida boa, amém? Não, 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 não. Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições. E por que é que quando a gente tem aflição, a gente quer sair da igreja? Por que é que quando tem aflição, a gente questiona Deus? Por quê? Porque Jesus falou, minha irmã, que você vai ter. Meu irmão, Deus falou, nós vamos ter aflições. Não é porque, guarde isso, não é porque você é justo, íntegro, que você estará isento das dificuldades. A não ser que você seja melhor que Jó, mais íntegro que Jó. Não, não existe. Mesmo que fosse, nós não estamos isentos das dificuldades. Jó, o homem mais íntegro da terra, a Bíblia diz isso em Jó capítulo 1, e ele passou pelo que passou. Você vai continuar lendo a Bíblia e vai ver que José foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe praticamente. Esse jovem que tem sonhos de governo, e a Bíblia diz que Deus era com José. José lançado dentro do buraco, dentro da cisterna, do poço. Quem está com ele? Deus. José está dentro de uma prisão. Quem está com ele? Deus. Ah, mas espera aí, pastor, eu sou de Deus, sou fiel a Deus, e mesmo assim eu vou passar? Sim, bem-vindo à escola de profetas. Bem-vindo à escola de profetas. Neemias, Daniel, por ser fiel a Deus, foi para dentro da cova dos leões, por ser fiel a Deus. E os discípulos de Jesus, que Jesus disse para eles assim, ó, entre no barco e passe para o outro lado da margem. E no meio do mar da Galileia veio uma tempestade, e esses caras pensaram que iam morrer. Ou seja, não nos isenta de passar por problemas. Quantos entendem? Diga, eu entendi, pastor. Acabou meus atendimentos. Não tem mais, nunca mais vou atender gente agora. Ah, não, eu vou continuar atendendo sim. Os pastores nós vamos continuar atendendo, né? Amém. E o versículo 7 diz também que eles eram avançados em idade. Por que esse casal não alcançava a bênção, pastor? Falta de fé, sim ou não? Não. Ah, não, pastor, o que eles não tinham é que eles tinham uns pecados em oculto, né? Tinha alguma coisa escondida. Não. Era Deus trabalhando na hora de Deus, da forma de Deus. E eu quero dizer para alguém que está aqui hoje, em nome de Jesus, calma. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Confia em Deus. Aquieta a tua alma. Confia em... O tempo de Deus na tua vida já está chegando em nome de Jesus. Vamos lá. O que Zacarias e Isabel fizeram para viver esse milagre?
o texto nos mostra algumas coisas. Qual é o processo vivido por eles para viver o seu milagre? Primeiro, versículo 13. Você entendeu a história? Eu preciso explicar? Sim. Zacarias foi selecionado para trabalhar na igreja naquele tempo, naquele turno. Ali eu já falei o que ele fazia. Ele está trabalhando e de repente no meio do trabalho quem aparece para ele? Quem é o anjo? Muito bem. Por isso é bom pregar nessa igreja. O povo, presta atenção. Obrigado pelo teu entusiasmo. A igreja mais viva dessa terra, amém? Amém. Gabriel. E ele diz o seguinte: eu te assisto lá diante de Deus. Eu estou lá do lado de Deus, estou junto com Deus. E eu te assisto. Eu vejo tudo que você faz. Eu conheço toda a tua vida. E eu vim aqui para te dizer o quê? Você vai ser pai. E aí o Zacarias diz o quê? Como? Já sou velho? Minha esposa também é velha. Como vai acontecer isso? Só por isso vou calar tua boca. Porque com Deus é sim ou sim. Se Deus falou é amém. Você vai ser bonito, Júlio. Amém. O amém era o que o anjo Gabriel queria ouvir. Você é bonito. É o que a Márcia diz, pelo menos, né? O anjo diz para ele: você vai ser pai. Ele só devia ter falado para o anjo: e amém, glória a Deus, aleluia. Não, como vai ser? Já sou velho, não dá mais. Não tem Viagra, não dá, não tem. Só por isso a Bíblia diz, vai ficar mudo até nascer um menino. Quando o menino nascer, tua língua é liberada, aí você vai falar. Tem gente que era bom isso também, né? Versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias não, porque o Zacarias teve medo quando viu o anjo. Quando ele viu o anjo, ele ficou com, o coração dele, diz a Bíblia, foi tomado pelo medo. E diz assim: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Já pensou que bênção, gente? O cara já não pode ter filhos, recebe a informação do anjo que vai ter filho e já vem com o nome. Porque na hora de escolher nome para filho é uma bênção. Pode observar, o nome do teu filho, quem escolheu foi tua mulher. Ficou. Porque um queria um, outro queria outro. Quando minha esposa falou, não, se for menina vai ser Rafaela. Se for menino vai ser Rafael. Eu disse, fechou. Nome bonito. Tá fechado. Foi ela mesma que escolheu. Olha para mim. A primeira coisa que eu aprendo em Isabel e na vida de Zacarias é oração. Diga oração. Quantos querem viver milagres? E por que não ora? Responde aí, por que não ora? Porque não crê no poder da oração. Zacarias e Isabel oraram a vida toda e ele não parou de orar. E o anjo veio e disse, a tua oração foi ouvida. Não existe oração que você fez que não foi ouvida. Vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto. Não existe oração que você fez que não foi ouvida por Deus. Até o teu gemido inexprimível, o Espírito de Deus transformou, transcodificou em oração inteligível. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Tem um louvor que eu gosto, Bob. Tem um louvor que eu gosto, que ele começa assim, dá um tom. É Lá maior? Eu não sei nada de Lá menor. Vai, ele diz assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Quero ouvir a igreja toda, vamos lá. Nunca vi um justo sem respostas. Basta somente o que Deus irá fazer.
Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vamos lá, igreja! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele trabalha para o que nele confia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Só a igreja, bem alto. Com muito. Aleluia. Com muito louvor. Por mais que você pense, que Deus não esteja te ouvindo, que os ouvidos de Deus estão fechados diante dos teus gemidos, por mais que você seja tentado de achar que Deus está atrasado para resolver as questões que para ti são imediatas, eu estou aqui para te dizer que Deus sempre está atento a cada uma das tuas orações. Levanta as duas mãos bem alto e diga: Senhor, eu creio que o Senhor está atento a cada uma das minhas orações, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Pode sentar. Oração tem poder, igreja. Oração tem poder. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que oraram? Eu estou aqui por quê? Porque alguém orou por mim, colocou a minha vida diante de Deus. Minha mãe, meu irmão, marido da minha mãe, todo mundo intercedendo pela minha vida, pela minha conversão. Deus ouviu as orações e um dia me pegou, meu irmão. Quantas vezes as pessoas já compartilharam dizendo que às vezes estão numa balada e de repente começam a ouvir sussurros de oração de alguém que está em casa orando, a mamãe preocupada, o papai preocupado, o irmão, alguém que serve a Deus, intercedendo pela vida dessa pessoa. A oração tem poder. A oração tem poder, igreja. A Bíblia diz que Pedro estava no cárcere, preso, e eles estavam discutindo o que eles iriam fazer com o apóstolo Pedro. Na verdade eles já sabiam, eles iriam matar o Pedro. Atos dos Apóstolos diz. Por quê? Porque um dia antes Herodes havia matado Tiago ao fio da espada, e quando Tiago morreu, foi assassinado, isso trouxe uma euforia no meio do povo. E o Herodes era um político, e político quer agradar, infelizmente, alguns, não todos, ainda há remanescentes, mas quer agradar todo mundo, e como agradou o povo matar o Tiago, vou matar também o outro, o Pedro. O Pedro é melhor ainda, porque o Pedro é briguento, o Pedro é falador, eu matar esse cara, meu sucesso vai lá nas nuvens. A Bíblia diz que a igreja fez o que quando Pedro estava preso? Orou. Começaram a orar, e a Bíblia diz que de repente um anjo, ele vai lá dentro daquela cadeia, despedaça os grilhões que prendiam Pedro. A porta se abre, o cárcere o líder do cárcere lá, o guarda quer se suicidar, porque alguém abriu as portas. Sim, foi Deus que abriu. Pedro disse: não faz isso. E o Pedro vai lá na casa das irmãs que estavam orando. Agora olha que interessante, a igreja orou, o Pedro foi liberto. E por que não orar um dia antes? Porque se tivessem orado um dia antes, o outro, Tiago, estaria vivo também. E esse é o problema, eu vou falar, igreja. Tem gente que só ora quando a coisa piora.
Por que eu vou orar quando a coisa piora? É igual eu vou procurar um médico quando já estou morrendo. Vou buscar ajuda na escola de casais depois que o meu casamento está dilacerado. Ao invés de remediar, meu irmão, você precisa prevenir. A igreja não entendia isso, mas quando viram que mataram o Tiago, eles disseram: nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos orar, é o que nós temos para fazer. Na verdade não é o que nós temos, é o que de mais importante nós temos. Ore, não pare de orar. Orar é conversar com Deus, orar não é rezar não. Com todo respeito, rezar é vã repetição, oração é conversar com Deus, e a Bíblia diz em Mateus 6 que Deus não se agrada de vãs repetições. Deus, Ele procura um coração quebrantado. Isso é oração, é dizer: Deus, meu dia, ontem meu filho, ele está aprendendo a pular corda, e então ele, tudo que é corda, ele quer pular. Aí ontem ele pegou do roupãozinho dele a cordinha, e ele começou a pular com aquele negocinho, era levinho, e de repente eu olhei para ele tentando bater o recorde dele, e 2, 3, e caía, e 2, 3, e não passava. Ele falou: eu vou conseguir 10, pai, eu vou conseguir. Vai filho, você consegue. Ele 8 e caía. Eu disse: não, continua 9, 10, já fazia 1 hora quase. Ele dizia: não pai, eu vou conseguir, desde o começo eu vou conseguir. Aí ele olhou para mim: posso orar, pai? Claro filho. E dobrou o joelhinho na ponta da cama e disse: Deus, por favor, me ajuda a pular 10 vezes. Oração. Pulou. Ele disse: eu vou fazer minha parte, Deus, faz a tua. 10 vezes, Deus. Foi lá, até filmei, aquela cara assim de desafio. Que lindo isso, uma criança de 7 anos. Ore, em tempo, fora de tempo. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua empresa, ore pelos teus negócios, ore pela tua profissão, pelo teu ministério. Diga: eu preciso orar. Deus sempre está atento a cada uma das tuas orações. Segundo, então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar, versículo 11 do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Você não pode se assustar quando a bênção chega. Não pode. Tem gente que se assusta. Tem gente que diz assim: eu vou abrir um negócio próprio, vou começar agora, e pá, no outro dia ele chega na empresa, o RH chama e dá conta para ele. Ele começa a chorar: meu Deus, e agora? Deus deve olhar e dizer: não estou entendendo. Pediu ontem para mim que quer começar o negócio, eu abençoei ele, que ele vai ganhar toda a rescisão da empresa, vai ter uma grana para poder começar o negócio dele, ele está chorando porque foi demitido. Não estou entendendo. Tem gente que quando a bênção chega, ele diz: quando o santo é bom demais. A gente desconfia o quê, irmão? E ainda tem mais, tem gente que quando vai ter um nível maior de uma experiência com Deus, também tem medo. Eu lembro de um garoto que, quando nós tínhamos a igreja, era lá na rua Portugal ainda, há muitos anos. E nós fizemos um propósito de 30 dias de oração ininterrupto. Então a igreja toda aceitou um turno e nós íamos lá orar durante 30 dias ininterrupto. De segunda a segunda, 24 horas. E eu escolhi o meu horário da 1 da manhã até as 4 da manhã. E como pastor eu cobria também o que faltava, que a igreja não cobria os 30 dias. Enfim. E eu e minha esposa sempre ia de madrugada lá orar, e sempre tinha um rapaz lá junto, o Christian, o nome dele. E ele, um menino de Deus, um menino abençoado demais, um menino que vinha lá da Araponguinhas de bicicleta até aqui no bairro Imigrantes, de madrugada, para dobrar o joelho dentro da igreja e orar. E ele dizia, quando foi a hora de marcar o turno de oração, ele veio para mim: pastor Rafael, qual é o horário que você vem? Eu disse: olha, Cristian, eu acho que eu venho de 1 às 4 e vou cobrir uns horários. Então eu quero orar junto com você. Eu disse: amém, pode vir, filho. E ele veio mesmo. E um dia eu cheguei lá, num desses dias, ele estava, o altar lá da igreja, ele era mais baixo, ele dava a altura do meu joelho aqui mais ou menos. E quando eu cheguei, ele estava dobrado o joelho, com a cabeça em cima do altar, assim, e ele orando em voz alta. Aí tinha um som ligado, que ficava tocando, e ele orando, e ele dizia assim: Deus, eu quero um nível mais profundo contigo.
Senhor, eu quero me aprofundar em Ti, eu quero mergulhar nos Teus rios. Senhor, me dá a oportunidade de ver um anjo. E ele orando assim. E quando eu cheguei, ele estava ali com o joelhinho dobrado, eu cheguei por trás bem devagarinho. E ele orando e eu ouvindo, e aí eu peguei, quando eu coloquei a mão no ombro, meu Deus. Eu pensei que eu ia ter que orar por ressuscitação ali. Ressurreição. Quando eu meti a mão no ombro, esse menino deu um salto. Parecia um novilho novo que nasceu, sabe? Pá, um pulo. Ele disse, misericórdia! Eu disse, que misericórdia, irmão? Você só viu o Rafael dos anjos. Imagina então se fosse o anjo. Você morria aí na hora. Aí, ai pastor, eu disse, não, vem cá me dar um abraço, amém. Coração acelerado. Aí outro caso também, 2 irmãos da igreja, acabou o culto de jovens, na época era pastor de jovens. Aí acabou, a galera se reuniu, vamos para o monte orar, Aí tinha um que estava buscando muito o sobrenatural de Deus, assim, e aí ele disse assim, pastor, eu quero ir no monte orar, meu sonho é no monte orar, mas eu quero assim no monte mesmo, bem no meio do mato. E aí os dois começaram a conversar, e daqui a pouco eu ouvi que os dois falaram assim, vamos lá no Morro do Arapongas, lá onde aquele salto de parapente lá. E eles foram lá no Morro do Arapongas. No outro dia de manhã, irmãos, o interfone do meu apartamento tocou, eu atendi, eram umas 10 da manhã mais ou menos, um menino, oi pastor, oi, sou eu, fulano. Eu disse, está tudo bem? Não, tem que te contar um negócio, pastor, posso subir? Sobe. Ele subiu, ele disse assim, pastor, ontem você sabe, acabou o culto, nós fomos lá no monte do Arapongas, né? Sim, então a gente foi lá no gramadão, onde que o pessoal desce de parapente, e a gente começou a orar, e disse, Deus, manda teus anjos aí. Pastor, a gente começou a orar, os gravetinhos assim, ficou tudo brilhando, coisa mais linda, pastor, aqui me arrepio ainda só de falar, coisa mais linda. E a gente disse a Deus, nós oramos e pedimos, Deus, nós queremos mais. Começamos a chorar, a orar em outras línguas. Daqui a pouco, pastor, ali atrás do monte, começou uma luz a aparecer. E aquela luz foi clareando cada vez mais como um sol, pastor, de madrugada. E eu olhei para ele assim, e aí? Pastor, quando aquela luz brilhou, já estava dentro do carro. E eu estou aqui, pastor, para pedir perdão, ora por mim, porque eu estou envergonhado que eu não fiquei até o fim. Engraçado, né? Mas tem gente que quando o sobrenatural de Deus quer se manifestar na vida dele, ele fica com medo. O Zacarias está a vida inteira orando, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E agora o anjo vem e diz assim, cara, tu vai ter um, o nome dele vai ser João. E a Bíblia diz que ele fica com medo do anjo. É interessante, porque nesse texto Deus escolheu para serem os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, que prepararia o caminho para o Senhor, que não haveria profeta maior que ele na terra desde os tempos de Elias. A revelação que Zacarias recebeu foi muito maior do que ele orava e pedia. Por quê, pastor? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Eu profetizo na tua vida, que aquilo que você está orando, meu irmão, não se compara com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando o anjo olhou para o Zacarias, falou, tu vai ter um filho, vai ser o João, não é qualquer João não, ele vai ser grande, ele não vai beber, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, eu quero ser como ele é, eu quero ser crente, eu quero ser evangélico, eu quero me converter, eu quero ir para o Senhor. E outra, ele vai preparar o caminho para Jesus, para o Messias, para o Salvador. E outra, eu estou aqui para te trazer boas novas, Zacarias. Deus me trouxe aqui para aqueles que ainda estão com as mãos levantadas, para te dizer que um tempo de notícias boas estão chegando na tua vida em nome de Jesus. Levanta a mão direita, eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver uma estação, onde nessa estação serão produzidas as melhores notícias que você já ouviu, na tua vida em nome de Jesus.
Aleluia. Agora preste atenção. Quando foi que Deus se revelou para o Zacarias? Quando ele cumpria com o seu dever. Vou repetir. Deus se revela ao Zacarias quando ele está cumprindo com o seu dever. Eu vou falar, igreja. Não fica querendo o posto do outro. Não fica querendo o lugar do outro, a empresa do outro, a função do outro, o ministério do outro. Não fica invejando o que o outro tem. Deus me trouxe aqui para te falar, fica no teu posto. Permanece firme no teu lugar. Cumpra com o seu dever. Continue orando, porque é ali que Deus vai se revelar na tua vida. E é ali que vai se revelar o maior milagre de Deus na tua história, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Exerce, irmão, aquilo que Deus pediu para você exercer. Ponto final. Eu entendi meu chamado desde sempre. Sempre entendi. Aonde estou, eu sei que Deus permite eu estar com um propósito. Eu não vou a lugares sem propósito. Nenhum lugar eu vou sem propósito. Se alguém me convida e diz, vamos lá, a primeira pergunta para mim é, qual é o propósito? O que eu vou fazer lá? O que vai acrescentar na vida de alguém? O que eu posso ser bênção? Se não, eu não vou, simples. É uma decisão minha. O tempo é tão curto, é tão remido, e a gente não pode perder tempo. Nós temos que viver a vida para viver o seu propósito. Essa semana eu fui ao hospital, na quarta-feira. Terça-feira. Quando é que foi descasado? Quarta-feira. Estava com uma dor mais de 20 dias já, que era resultado ainda da pneumonia que eu tive, e também da infecção, enfim, uma série de fatores. E então o doutor, conversando com ele, ele falou, eu quero ver você amanhã lá no hospital, para nós fazermos um raio-x, para ver o motivo dessa sua dor que não passa. Já faziam mais de 20 dias que essa dor permanecia. E aí fui lá, fiz o exame de raio-x, ele ficou um pouco preocupado com umas manchas no pulmão, e pediu uma tomografia. Fizemos a tomografia, e no resultado da tomografia, graças a Deus não tinha nada, tinha só secreções, que é normal, que o corpo vai eliminar, porém apareceu uma fratura na minha costela. Eu estou com a minha costela fraturada, é isso que eu tenho. Mas quando eu estava lá, quando o médico, está ali o Dr. Bruno, que me atendeu, ele disse assim, pastor, você vai ficar aqui muito tempo? Eu disse, não, né, Bruno? Estou cheio de coisa para fazer. Você vai ficar aqui muito tempo, no mínimo 5 horas. Eu disse, ai. Peguei meu celular, ainda disse assim para ele, então desculpa eu abusar da tua boa vontade, mas será que você tem um carregador de celular aí para mim? Coloquei o celular para carregar e resolvi muitas coisas ali na hora, de reagendamentos e tal. Mas de repente já tinha um garoto sentado ali à esquerda, e ele estava muito mal, gemendo de dor desde que eu cheguei, até que chegou o momento eu perguntei a ele, o que está acontecendo com você? E ele falou, eu estou com crise de ansiedade. Eu assim, como crise de ansiedade? Eu vejo que você está pegando no braço, você tem dor no braço? Ele disse, tenho, mas pior é a minha cabeça, que não para de pensar besteira. Eu estou pensando muitas coisas ruins, eu estou pensando em muitas coisas más, e ele ali do meu lado. Aí na mesma hora chegou uma senhorinha, bem simpática. Ela chega, senta de frente para mim, assim, ó, eu e ela de frente. Ela olhou para mim e ficou me encarando assim. Eu também não fiquei para trás, né? Comecei a encarar ela também, olhando nos olhos dela, dei um sorriso de canto de boca. Quando eu dei um sorriso de canto de boca, ela disse assim, pastor Rafael. Eu disse, I am. Ela disse, eu disse assim, tá tudo bem com a senhora? Ela disse, se tivesse eu não estava aqui, né, pastor? Engraçadinha ainda ela. Engraçadinha. Aí eu disse assim, não, mas vai ficar tudo bem. Ela disse, sim, pastor, nós temos um médico dos médicos, sempre vai ficar bem. Eu disse, amém, é isso aí. E quando ela parou de falar, o cara do lado, ele olhou para mim e fez assim, ó, psh, psh, psh. Eu olhei para ele e ele falou assim, ó, alguém mandou você pegar na minha mão. E aí eu peguei na mão dele e comecei a orar ali dentro da sala de espera. Orei por ele. Depois, conversando com o doutor e outros doutores que estavam ali,
falaram que ele estava arquitetando um plano para tirar sua vida. Irmãos, aonde nós estamos, nós precisamos cumprir com a nossa missão. Orar pelos enfermos, curá-los no nome de Jesus. Não é nós, mas é Jesus que cura, que restaura. Até dentro do hospital, Deus nos leva com um propósito de ser bênção na vida de alguém. Creia, não tenha medo. Tem gente que ora a Deus para ser usado por Ele. Quando Deus permite um momento para você ser usado, você liga para a igreja e quer marcar hora para o pastor atender aquela pessoa. Não há nada de errado nisso, mas tem coisas que é contigo, que é com você que Deus quer fazer. Diga amém. Eles nascem, a bênção foi maior do que deveria ser e melhor. Por quê? Porque da onde não podia nascer, nasceu. Da onde não tinha mais tempo para nascer, nasceu. E isso nós chamamos de milagre. Meu Deus do céu, não sei se você está entendendo, mas Deus me colocou aqui para te dizer, Ele vai se revelar no meio dessa sua adversidade. Ele vai fazer o deserto florescer. Ele vai fazer os ossos colarem. Ele vai fazer da mulher estéril mãe de filhos. Ele vai fazer com que os teus sonhos se transformem em realidade em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Creia. Creia, não tenha medo. Terceiro lugar, continuo. Zacarias perguntou no versículo 18 ao anjo: como saberei isso? Eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Não basta crer, você não pode ser incrédulo. Não pode ser. Irmãos, eu me coloco no lugar do Zacarias. Deus disse, me separa e diz, você vai trabalhar nessa estação. Ok, vamos trabalhar. E de repente um anjo me visita e diz que eu vou ser pai, sendo que eu estou tentando ser pai há anos. Eu vou dar um glória a Deus na hora que o anjo disser. Eu vou até querer abraçar o anjo, acho. Não sei qual vai ser a minha postura. Eu vou me alegrar. Ele não, ele diz, como vai ser? Cara, tu não sabe fazer amor? Não, mas é que eu já sou velho, já, tá? Não, mas o Deus que dá palavra, meu irmão, Ele dá força, aleluia. Aleluia. Tem homem já dando glória a Deus aí, ó. A incredulidade pode atingir a vida de qualquer pessoa, inclusive dos homens mais santos dessa terra, comprometidos com Deus. Nós não estamos falando de um incrédulo, aliás, de um infiel. Nós estamos falando de um dos homens mais fiéis e leais da época. Um sacerdote, um pastor, que recebe a palavra e a incredulidade. Guarda isso, escreva isso, anote isso, não se aparte disso. A incredulidade sempre vai querer se impor no caminho do milagre. Quando Deus quiser fazer um milagre na tua vida e Ele quer, quando Deus quer resolver uma situação na tua vida e Ele quer, no meio do processo você vai ser tentado por algo chamado incredulidade. Como vai acontecer isso? De que forma? Como será? Igual Maria, quando o anjo, mesmo anjo, que estava fazendo uma temporada ali, poucos dias depois ele vai e visita a Maria e diz para ela, tu vai ser mãe, e ninguém vai tocar em ti não, Aí ela disse assim, mas como será isso? Incredulidade, no meio do processo. E aí ele falou, não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a glória de Deus te envolverá. Outra coisa, o anjo apareceu de pé à direita do altar do incenso. A incredulidade pode te atingir no lugar onde mais deveria mostrar fé e revelar a sua confiança em Deus. Dentro da igreja hoje, agora, nesse momento, tem gente sentado aqui rindo dessa palavra por dentro e dizendo, não conhece minha vida? Quem é ele para falar isso? Viu como eu não te conheço? Mas quem te conhece está aqui e vê tudo o que acontece naquilo que tu está pensando agora? Tem gente, quantos já vieram à igreja e disseram assim, meu Deus, falaram tudo para o pastor? Sim. Não, ninguém falou nada. Aliás, falaram, agora, nesse momento. O Espírito Santo fala. Ele ainda fala. E Ele vai continuar falando. No lugar onde mais o nível de fé da pessoa devia estar lá nas nuvens, está lá em cima. Nossa, que palavra, que tremendo, eu recebo isso na minha vida, eu vou viver isso. Não, ele está lá de braço cruzado olhando o pastor pensando, nem me conhece, quero ver como vai ser isso.
Foi assim que aconteceu com este homem. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade que tem agido no coração de alguém que está aqui, caia por terra agora, meu Deus. E que o espírito de fé inunda o coração dele. E que pelo poder do nome de Jesus Cristo, tudo que está sendo declarado deste altar com temor diante do Senhor, vai se cumprir na vida do teu filho. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Eu oro assim, Senhor, e te peço isso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. É por isso que a Bíblia diz que muitos vão chegar diante de Deus naquele dia e vão dizer: expulsei demônio, curei os enfermos, cantei no louvor, dancei na igreja, fui diácono, fui a quarta pessoa da Trindade, eu fui de tudo naquela igreja, fui até pastor. E Deus vai dizer: sai daqui, não te conheço. Por quê? Por causa da incredulidade. A Bíblia diz que existe uma coisa que nos separa de Deus: incredulidade. Existe um abismo entre eu e Deus, que é o quê? Incredulidade. A única coisa que pode me conectar com Deus é a fé, que é exatamente o contrário da incredulidade. E mais, a Bíblia diz que a fé vem aqui, neste lugar. A fé vem quando eu ouço a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, a minha fé aumenta. E eu profetizo em nome de Jesus, que você saia deste lugar nessa noite cheio da fé, em nome de Jesus. E para terminar, versículo 24, passados esses dias, Isabel, a sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Aleluia. Diga: passado esses dias, o Senhor me abençoou. Você vai viver o cumprimento da promessa. É profunda essa frase. Que dias? Os dias das lutas, os dias das dificuldades, os dias do afastamento, os dias da dor, os dias da perda. Tudo isso, Isabel diz, passou. E passando esses dias, o Senhor me abençoou. Sabe o que eu aprendo aqui? Duas coisas para orar contigo. Primeiro, Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Não importa o problema que você está atravessando, não importa a profundidade da ferida que você tem, se Deus liberou a palavra sobre a tua vida, então a obra dele será plenamente realizada em nome de Jesus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. O que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. Segundo, nenhuma adversidade dura para sempre. Sempre existe um momento na agenda de Deus em que Ele age interrompendo o curso da adversidade. Sempre há na agenda de Deus o dia que Deus disse: é hoje. Tem gente crendo. É hoje. Tem pessoas aqui que em breve, muito em breve, se não dizer amanhã já, vão dizer: esses dias passaram esses dias, aleluia. Passou os dias de dor, passou os dias de sofrimento, de opróbrio, passaram. E o que passou a viver, a existir na minha vida, foi um tempo da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Se prepare, eu profetizo em nome de Jesus, que em breve, muito em breve, você vai poder dizer: passado esses dias, o Senhor me abençoou, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Bate na mão do seu irmão e diga para ele: vai passar. Diga para ele: vai passar.